Pacto Briand-Kellogg. Bom, esse é um daqueles termos, né, que você tá lá lendo o seu texto do Sombra Saraiva sobre a Primeira Guerra, e aí o que acontece? Você tem gatilho porque você lá no meio do texto aparece esse maldito termo, não tem uma explicação especificamente para ele. Você tem que correr, né, buscar outros sites, buscar outras fontes para tentar descobrir por que aquilo está ali no texto, porque não vai ser exatamente explicado ali naquele contexto. E o que acontece? O Pacto Briand-Kellogg cai na prova. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito desse pacto especificamente. Qual que é, né, assim, o significado dele dentro desse contexto de entreguerras, né, nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra, e quais são os efeitos, né, por que ele é proposto, enfim. Bom, esse é um pacto proposto inicialmente em 27 pelo primeiro-ministro, que é o Aristide Briand, primeiro-ministro da França, para os Estados Unidos, né? Então ele vai acenar para quem? Ele vai acenar para o ministro de Estado, que é o Frank Kellogg, que é o ministro de Estado americano. E por que o Aristide Briand faz esse movimento? Ele faz esse movimento porque a França está com o filminho dela bem queimado nesse período de entreguerras. A França, ela é uma potência despotencializada, digamos assim. Ela passou um belo de um perrengue durante a guerra, precisa das reparações da Alemanha. Vamos lembrar que no Tratado de Versalhes, né, a Alemanha é condenada quase que exclusivamente pela guerra e é condenada a reparações duríssimas, e um dos países beneficiados por essas reparações é a França. E embora os Estados Unidos, a Inglaterra estejam começando a perceber que, olha, a gente não pode ser tão duro assim com a Alemanha, porque pode acontecer um monte de coisa, eles podem ter uma revanche, eles podem, sei lá, virar bolchevique, pode acontecer tanta coisa. É melhor a gente integrar a Alemanha e não ser tão duro com ela. Bom, a França nunca aceitou. Né? Os ministros franceses, os ministros de relações exteriores nunca aceitaram essa condição. Então, o que é, né, assim, a tentativa do Aristide Briand? É justamente de tentar reverter um pouquinho essa imagem beligerante da França. Então ele faz um aceno pro secretário de Estado americano. Ele fala, olha, vamos comemorar, né? Olha só, faz 10 anos da entrada dos Estados Unidos na guerra, e olha como foi importante. Vamos fazer o seguinte, a gente celebra um pacto que condene a guerra, né? Um pacto que colabore com o esforço da Liga das Nações na promoção da paz. E aí a gente vai chamar as outras nações para participar desse pacto. O que você acha? E aí tudo bem, né? Assim, o Kellogg aceita, né, essa proposta, tanto que o pacto, né, se torna o Pacto Briand-Kellogg, né? Como se ele tivesse sido formulado partindo das duas cabeças, embora ele tenha sido provocado, né, pelo Aristide Briand. E o que esse pacto, afinal de contas, o que ele celebra, do que ele fala? Bom, esse é um pacto que declara a guerra como um meio que não pode ser usado como política dos estados, né? Ele rejeita a guerra como uma política. A gente precisa lembrar que isso é pré-ONU, né? Isso é pré um monte de coisas, embora já seja pós Liga das Nações. Rejeitar a guerra como um recurso, nesse momento, ainda é uma novidade. Ainda é uma proposta inovadora, por mais incrível que isso pareça para nós hoje em dia. E tem uma adesão considerável, né? Logo em 28 já tinha cerca de 15 países, lá na década de 30 vai chegar até a maioria dos países
existentes como países independentes naquele momento, vamos lembrar que 15 é um número grande, tá? Para nós hoje isso parece um número irrisório, mas a gente está falando de mais ou menos uns 80 e tantos países independentes no mundo. Vamos lembrar que isso também é um tempo de pré-colonização. E, enfim, ele não tem essa força de tratado, né, ratificação, ele é um pacto, ele nunca, não deixa de ser um pacto, mas ele tem a importância, o mérito, né, de tratar num fórum internacional pela primeira vez sobre esse Instituto da Guerra, né, e considerá-lo ilegal e condená-lo como recurso das ações do Estado. Ele não pode ser uma coisa, ele não pode ser tão banal como fazer um tratado ou fazer uma compra ou assinar qualquer outro tipo de tratado. A guerra não pode ser um recurso usado dessa maneira. É isso que o tratado está falando. Bom, como vocês devem imaginar, também não surtiu tanto efeito, assim como a própria Liga das Nações não surtiu tanto efeito, tanto que a gente tem uma guerra começando em 39. Mas, enfim, ele é uma primeira tentativa, ele é um texto, né? Ele é uma maneira, colocado no papel, colocado na mesa, a necessidade de se condenar a guerra como um recurso. Tanto que na Carta de São Francisco, né, a Carta da ONU, ela se baseia muito nesse tratado Briand-Kellogg para condenar o uso da guerra, né, no seu capítulo 6, né, a condenação do uso da guerra. Claro que isso depois vai ter outras interpretações que permitem guerras, né, que acontecem até hoje, mas isso eu não vou tratar aqui. E o Brasil? Como é que o Brasil se comporta, né, em relação a esse pacto elaborado por Briand e Kellogg? Inicialmente o Brasil não adere, né, não vai aderir em 28 nem 29, né, não vai aderir nessa época inicial, e aí a manifestação do Brasil é no sentido de que, olha, na nossa Constituição já existe, né, essa condenação da guerra, então a gente não precisa entrar nesse pacto. Mas aí tem a Conferência de Montevidéu, é a 7ª Conferência Interamericana, que eram aquelas conferências, né, que eram promovidas pelos Estados Unidos, uma integração entre os Estados Unidos e a América Latina. Não deixa de ser uma proposta de dominação, mas de todo modo era um fórum em que as nações latino-americanas também poderiam se colocar de alguma maneira. Então, na 7ª conferência, essa é a conferência de 33, o Brasil adere ao pacto. Essa conferência ela tinha outros propósitos, né? Na verdade, o Roosevelt, nessa conferência, ele contraria toda a política que os Estados Unidos vinha levando a cabo até então, né? Que era a política de interferência direta nos estados da América Latina. Então, é uma conferência, né, assim, aparentemente meio gracinha, em que, né, os Estados Unidos vão dizer, olha, a gente não vai interferir tanto mais assim, vocês precisam resolver os conflitos entre vocês. Vamos lembrar que essa época de conflitos lindeiros, né, a questão de Letícia, eles estão pipocando na América Latina. Os países latino-americanos, eles decidem, né, por manter, precisamos acabar com a beligerância também, precisamos resolver os nossos problemas, e numa dessa, a proposta, o Brasil, você não assinou, né, aquele pacto, o Briand-Kellogg, falar nisso, você não assinou, né, tá bom, vai, daí que eu assino, é por aí, tá? Bom, eu espero que eu tenha colaborado com o estudo de vocês. Aqui na descrição do vídeo vocês vão achar um link para um textinho falando, e se você quiser saber como é que esse tema já caiu no TPS, continua lendo que tem lá uma questão e a resolução. Um abraço, bom estudo a todos.